Então vamos lá, né? Inicialmente aí o nosso capítulo 3, né? O Obsessão. Aí tem a história aí da Zulmira, né? Essa Zulmira aí que não é muito fácil, pelo visto, né? Zulmira. Zulmira. Como é que é o nome da filha mesmo? Eu não gravo o nome da filha. A mocinha é Evelina. 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 É só pensar no Rivelino. Rivelina, Evelina. Evelina. Boa. Bom, aqui eles vão até a casa do Amaro, né? Uhum. E aí eles entram lá na casa e eles dão de cara com a dita cuja, né? A Zulmira. Moça de 25 anos aproximadamente, rosto delicado, todavia com a suavidade das linhas fisionômicas contrastavam a inquietação e o pavor dos olhos escuros e o abandono dos cabelos em desalinho. É isso aí. Ela estava recostada no travesseiro, né? E aí tinha uma outra personagem desencarnada que estava do lado dela, né? Uhum. Recostada num travesseiro de grandes dimensões, dava a ideia de proteger a moça indiscutivelmente enferma. O halo escuro que se cercava não nos deixava dúvida quanto à sua disposição de desequilíbrio interior. Então, era a ex-esposa do Amaro, desencarnada, que estava ali obsidiando a atual esposa. A Odila, né? A Odila estava lá. Odila. Mais espírito do que corpo. Indiferentes ambas, a nossa presença foi possível observá-las atentamente, identificando-se-lhes a posição de verdugo e de vítima. Aí vem a primeira questão, né? As questões são relacionadas aí a essa obsessão, né, da Zulmira pela Odila. Então, a primeira questão é: qual sentimento norteia Odila para vampirizar Zulmira? Então, a jovem senhora é Zulmira, ele dizendo, arrancando-nos da indagação silenciosa que nos demorávamos, Clarence explicou. A jovem senhora é Zulmira, a segunda orientadora desse lar. E a irmã desencarnada que presentemente lhe vampiriza o corpo é Odila, a primeira esposa de Amaro e mãezinha de Evelina. Dolorosamente transfigurada pelo ciúme a que se recolheu. Empenhada em combater aquela que considera inimiga, imanta-se a ela, através do veículo perispíritico na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos, com que ele altera profundamente a paisagem orgânica. E aí ele diz, mas por que não há reação por parte da perseguida? Inquiri perplexo. Eu acho que aí já é a 2, Aí né? já é a segunda, tá certo. Então, então ela estava lá vampirizando a coitada da Evelina, morta de ciúme, né, dela com o marido. E tem um agravante aí, eu acho que é a morte do menino. Já aconteceu a morte dele? Já falou no anterior. O livro, quando ele começa, ele já começa com o menino já falecido, né? Falecido, só tem a história. Então tem a história aí que conta, né? E aí ela considera a Zulmira culpada, né, pela morte do menino. Mas aqui ele menciona sempre o ciúme, né? Transfigurada pelo ciúme que se lhe recolheu. Ela era obcecada pelo marido lá, né? É aquilo que a gente já comentou várias vezes do apego material, né? É meu, é meu, é meu, é meu. Aí vai, quando vê alguém chegando, se aproximando, tomando conta, aí desespera. Eu creio
Eu creio que tem o fator ciúme, mas eu acho que acaba, né? Ficou pior depois da morte do menino, né? Sim. Exatamente. Tem uns trechos que ela grita, né? Que você foi culpado na morte dele, etc. Sim. Aqui eu achei interessante que ele descreve assim: imanta-se a ela através do veículo perispirítico na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos, com o que se lhe altera profundamente a paisagem orgânica. Então ela estava imantada de uma forma que ela influenciava o veículo físico da Zulmira. Eu lembro que a gente viu em livros passados aí o caso de obsessão também, que a pessoa ficava completamente dominada pelo espírito. Sim. E aí é mais ou menos, não chega a ser um caso extremo esse daqui, mas a gente percebe que tem também essa ligação que o espírito faz com ela, que acaba influenciando o próprio corpo, né? O corpo físico da Zulmira. Essa obsessão espiritual, ela leva a perda da saúde, né? Lembrando o final do livro anterior, né? Aquela menina que estava sendo obsediada, o objetivo do cara era matar ela, né? Sim. E vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. Se você não tiver um socorro... Em casos assim tão extremos como esse, acaba ocorrendo isso mesmo, né? O próprio veículo físico sofre, né, a influência. E aí vai ficando uma saúde mais frágil, né? Foi no livro anterior que a gente viu esse, no Processo de Obsessão, não foi? Sim, no Libertação. Libertação. Que é o caso da moça lá que estava sendo magnetizada, né, pelos prepostos do Gregório, né? Aqui não existe uma organização por trás, era mais a Odila mesmo que já devia estar inconformada, né, com a morte e com a perda do marido, e aí depois aí a morte do menino, aí ficou pior para ela, né? E a Zuleika já não estava numa vibração muito boa, porque ela se considerava culpada pela morte do menino, né? Na verdade, ela queria muito que ele morresse, aí quando o menino morreu, bateu o arrependimento logo em seguida. E aí ela ficou numa situação complicadíssima, né? Totalmente vulnerável, né? Sim. Então, aí vamos continuar, então. Aí tem a questão número 2, né? Como e por que se processa essa obsessão? Resumida, nossa vida encarnada caiu no mesmo padrão vibratório, declarou o instrutor. Ela também se devotou ao marido com egoísmo grande. Amaro sempre foi um pai... Não estou te ouvindo bem. Você está ouvindo ele bem, Cláudio? Tá meio picotada a fala. As vozes de vocês também representam. Vamos lá. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Sim. Tá picotando? Tá. Às vezes sua imagem dá umas congeladinhas, entendeu? Talvez seja, cara. Eu tô ligado num repetidor aqui. Repetidor da minha internet principal lá em cima. Tá me ouvindo? Sim. Tá difícil de ouvir. Vamos lá. Às vezes dá uma picotada, mas dá para seguir. Ela também se votou ao marido com egoísmo abundante. Amaro sempre foi pai afetuosíssimo. A matrimônio anterior deixou-lhe um casal de filhinhos, mas o pequeno Júlio, formosa criança de 8 anos, perdeu a existência no mar. A segunda mulher nunca superou sem mágoa o carinho do genitor para com o órfão de mãe. Revoltava-se, choramingava e doía-se
constantemente diante dos menores manifestação de ternura paternal, entrelaçando-se por isso mesmo com as desvairadas energias de irresignada companheira de Amaro, arrebatada pela morte. Em suas preocupações doentias, Zulmira chegou a desejar a morte de uma das crianças. Pretendia possuir o coração do homem amado com absoluto exclusivismo, e porque as atenções de Amaro se concretizavam particularmente sobre o menino, muitas vezes emitiam silenciosamente o receio de vê-lo afogar-se na praia em que se banhava. Certa manhã, custodiando os enteados, separou Evelina do irmão, permitindo que o petisse a mais ampla incursão nas águas. O objetivo foi atingido. Uma onda rápida surpreendeu o miúdo banhista, arrojando-o ao fundo. Incapaz de reequilibrar-se, Júlio voltou cadaverizado à superfície. O sofrimento familiar foi enorme. O ferroviário sentiu-se psicamente distanciado da segunda esposa. Classificou-a como relaxada, cruel com os filhinhos. Zulmira, a seu turno, acabrunhada com os acontecimentos e guardando consigo a responsabilidade indireta pelo desastre havido, caiu obstinada entre a influência perniciosa da rival e a subjugava no plano invisível. Clarencio fez ligeiro. Aí já vai na terceira, né? Isso aí. A explicação dele, né? O Clarencio fez ligeiro intervalo. Sim. Sentimento de culpa aí. Então, é aqueles dois fatos que a gente comentou, né? Além dela tá muito agarrada ao marido, né? Ela não aceitava que a Zuleika tivesse participado da morte do filho. Né? Zulmira, né? A Zulmira, exatamente. Então, a Odila, ela fazia obsediava a outra, basicamente por dois motivos, né? Além de querer o marido só para ela, ainda tinha toda essa revolta por ela ter, de certa forma, participado da morte do menino. Que ela tem no spoiler aí, mais à frente, ela grita que não tinha nada com isso, e a Odila fala: eu li o que você pensava. Complicado, né? Você querer falar alguma coisa com o espírito. É a questão da intenção, né? Exatamente. Aqui, assim, como e por que se processa essa obsessão? Aí o que acontece? Como ela sentiu, né, a vontade que acontecesse o desastre, né? Ela foi negligente intencionalmente, né? Então ela desviou a atenção do marido e da enteada e deixou o menino sozinho no mar. Exatamente. E aí, numa onda lá, o mar leva o menino e ele acaba morrendo afogado, que é o que a Zulmira ficou ali na expectativa de acontecer, porque ela queria que o menino morresse, mas ela não queria fazer o trabalho de matá-lo, né? Então ela negligenciou de tal forma que aquilo que ela queria aconteceu, né? E estava escrito que isso ia acontecer, né? Na verdade, ela, apesar de ela ter participado, independente do que ela fez, ele ia morrer de qualquer forma. Agora, esse cara é bom, hein? 2 mulheres brigando por ele. Quem? Esse cara é bom aí, o nome dele, o Amaro. O Amaro, O Amaro, a Odila tá lá e a Zulmira também ficou... Ela queria ele só pra ela, nada de dar atenção pro filho, né? Ela ficava extremamente revoltada.
O Amaro tem o Borogodó, né? Uma coisa ele tem. Aí o que acontece? Ela se sentiu culpada pela situação, né? Porque ao mesmo tempo que ela queria que acontecesse, depois que aconteceu, ela percebeu, né? E a coisa não foi tanto assim como ela esperava que acontecesse depois, né? E as consequências foram muito piores. O marido, na verdade, ficou extremamente mexido, né, com a morte do filho. E acho que piorou até a atenção dele com ela. A atenção dele para ela acabou ficando prejudicada, né? Porque aqui fala assim que o ferroviário, né, o Amaro, sentiu-se psiquicamente distanciado da segunda esposa, classificando-a como relaxada e cruel com os filhinhos. Exatamente. Então aí ele percebeu que ela simplesmente não estava nem aí para os filhos dele, né? Uhum. Aí a Zulmira ficou sendo... A situação dela ficou complicada, porque além do Amaro, tinha outra lá também que sabia o que ela tinha feito, né? Então... Você não consegue esconder os seus pensamentos, né? Seus pensamentos estão ali claros para ser observado, não tem jeito. E como a gente viu no capítulo anterior, chegam na frente, né? Chegou na sua frente. Pois é. Cuidado com os pensamentos. E aí fala que aqui a Zulmira acabrunhada com o acontecimento e guardando consigo a responsabilidade indireta pelo desastre havido, caiu obsidiada ante a influência perniciosa da rival que a subjugava no plano invisível. Então, a partir do momento que ela percebe o erro que ela cometeu, né, ela acaba entrando na mesma zona mental, né? E a Odila acaba, vamos dizer assim, magnetizando ela, né? Sim. Porque aqui não é a mesma situação que a gente viu lá no Libertação, mas não deixa de ser uma forma de magnetização, né? O objetivo é o mesmo, né? Enfraquecer a pessoa, né? Quer dizer, não é nem um objetivo, acaba acontecendo, né? Quando você está nessa... E o processo, vamos dizer, o processo... Isso. O processo é o mesmo, né? Assim, fisiológico lá dentro. Eu lembro de descrevendo o que acontecia no corpo lá da menina, que não lembro o nome. É impressionante, né? Isso. O desequilíbrio físico, né? Do organismo. Isso. Impressionante. Sim. Vamos aí para a terceira? Vamos. A terceira, segundo o ministro Clarencio, a medicina terrestre ainda não consegue interferência sobre o colapso da consciência. O que resultou do sentimento de culpa de Zulmira neste processo obsessivo? Clarencio fez ligeiro intervalo e continuou. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência e, através dele, sombrias forças se insinuam. Zulmira, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila, e ambas se digladiam num conflito de morte, inacessível aos olhos humanos comuns. É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência. Calara-se o ministro. Qual se não registrasse a presença por intuição, Odila movimentou-se, agarrando-se à pobre senhora com mais força, e gritou: ninguém a libertará. Sou infeliz mãe espoliada, farei justiça pelas minhas próprias mãos. É aqui que eu falei, era pertinho. E contemplando a enferma com expressão terrível, acrescentava: assassina, assassina, mataste meu filhinho, morrerás também. A doente abriu desmesuradamente os olhos.
Extrema palidez cobria-lhe a face. Não ouvia as palavras da adversária, que lhe era invisível, mas, envolta na onda magnética que a enlaçava, sentia-se morrer. Clarence afagou-lhe a fonte e disse calmo: pobre moça. É isso, né? A pergunta é: o que resultou do sentimento de culpa de Zulmira nesse processo obsessivo? Resultou que ela acabou entrando na vibe da Odila, né? Que também estava revoltadinha lá. E aí juntou o ruim com o pior. Porque aqui ele coloca assim, né? Logo no comecinho ele coloca que o sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência. E através dele, sombrias forças se insinuam. Se abre a guarda, né? É como se você realmente abrisse a guarda. Enquanto você está firme ali, você está na defensiva. Quando você se arrepende, percebe, né, fica com esse sentimento de culpa, né? Não é nem arrependimento, é sentimento de culpa, que é diferente. Então ela ficou com esse sentimento de culpa, aí ela como se abrisse as portas, né, para a influenciação, né? Porque ele fala assim: Zulmira, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila, e ambas se digladiam num conflito de morte. Então é como se ela tivesse entrado na mesma faixa mental da Odila. E aí, ela entrando na mesma faixa mental, ela começa a captar, ela abre as portas, né, para Odila obsidiá-la. Se ela não tivesse feito isso, né, se ela não tivesse contribuído de uma forma negligente com a morte do menino, se isso tivesse ocorrido em outras circunstâncias a qual ela não tivesse a intenção de fazer isso, ela não ficaria com esse sentimento de culpa, não ficaria nessa mesma faixa mental, não abriria a guarda, e aí ela não sentiria tanto a influência da Odila. Quer dizer, a Odila estava ali, além disso, por outros motivos, né? Sim. Mas a coisa não ficaria tão intensa, né? Como ficou, pelo fato dela se sentir culpada pelo fato que realmente ela foi negligente, né? Exatamente. E aí ele fala assim, quando ela chama, né, assassina e tal, aí coloca assim: extrema palidez cobriu-lhe a face, não ouvia as palavras da adversária, que lhe era invisível, mas envolta na onda magnética que a enlaçava, sentia-se morrer. Ver a força, né? Você percebe a força que é, né? Então, em muitos casos que a gente... Por isso que é aquele negócio, sempre recomenda, né? Quando a gente está com aqueles pensamentos para baixo, de derrota, de infelicidade, abrir a guarda para a influenciação do mesmo nível. Então a gente sempre tem que lutar contra esse tipo de pensamento, que aí a gente está rebaixando o nosso padrão mental numa faixa que a gente vai começar a receber influência de espíritos que estão nesse mesmo nível. Então é sempre recomendável a gente começar a ter pensamento negativo, pensamento para baixo, sempre procurar tirar da mente isso daí, procurar uma distração, procurar alguma coisa que nos ocupe a mente, para a gente não entrar nessa. Porque isso aí independe, inclusive, de você ter alguma ligação ou não com a pessoa. Nesse caso aí tem, né? Mas pode ser um espírito totalmente... que não tem nada a ver com você em termos de vingança ou de inveja, ou qualquer coisa do tipo, mas ele está numa vibração baixa e você entra na dele. Ou melhor, ele entra na sua. Sim. Você só por abuso, né?
Um abuso, sim, pura e simplesmente. Você vê quem que obsidiava. Tem um livro, aquele filme esse médio aí, da Bahia, lá, como é que chama? Médio da onde? Esse médio da Bahia lá, que tem 80 anos, que tem uma casa de... O Divaldo? Divaldo Franco. Isso. Uhum. Tem história, o filme da história dele. Tem o espírito obsessor que vai atrás dele, cara. O cara apronta um monte em cima dele. Um monte. Só por prazer, assim, entendeu? Apesar de que existia um sentimento de vingança. Esse espírito obsessor dele estava perseguindo ele por razões de vingança, entendeu? Existia uma razão. Mas o que ele aprontava com ele, cara, no começo, assim, da vida dele, passa, assim, muito... Cara, mas tirava ele ele foi dar uma palestra uma vez, deu um branco nele, assim, gerou que ele teve que abandonar a palestra. Zerou. Toda pessoa que começa a realizar, principalmente começa a realizar alguma coisa de positivo, sempre vai ter os adversários que vão ser contra. Sim. Então a gente já tem que estar preparado para levar cacetada, porque a gente vai levar. E aí o que acontece? Porque muitas vezes a pessoa pergunta, mas por que os espíritos, os guardiões não me protegem? Muitas vezes isso daí é para você aprender a ter resistência também, né? Então você está no mundo, você está sujeito aí a uma série de situações que é para fortalecer a sua confiança, para fortalecer a sua força, né? Então se você não tiver adversários para te contrapor e tudo mais, você não vai aprender a ter uma resistência que é necessária. Principalmente nesse mundo que a gente vive. Esse espírito que fazia essa obsessão, essa perseguição a ele, o cara era sádico. Mas é aquilo que eu falei, ele tinha um sentimento de vingança. Ele tinha um sentimento de vingança lá no passado. O Divaldo tinha feito para ele, coisa. Então ele ia atrás e aprontava para ele. O cara era bravo mesmo. Entendeu? Os atores são muito bons, cara, mas é bem assim mesmo, o cara influenciava a vida dele, principalmente no começo. E é muito comum, né, isso aí, pessoas que você tem dívidas, mas tem as outras também. Nós vemos em diversas situações que, quando junta um grupinho lá, interessante. Trate de se proteger. A gente não sabe exatamente o que a gente fez no passado, né? Então sempre vai ter, de repente, aí vai aparecer uns cobradores aí, né? Tem até aquele ramo lá da doutrina que chama apometria, né? Que o pessoal quer tirar de qualquer jeito. Sim. Isso aí acaba voltando, né? Acaba voltando e voltando pior. Quando ele inicia aí a pergunta 4, a violência não ajuda, né? Você querer fazer a coisa na base do... Arranca de qualquer jeito. É um convencimento, né? Como a gente vê no curso de médium, aquele monte de espírito chegando, eu não quero, eu não vou ficar, eu tô isso, aquilo, aí você tenta convencer, ele fica, aqui vai ser bom, né? É um trabalho de convencimento bem, bastante paciência, né? Bastante tolerância, você percebe isso o tempo todo, né? Porque se você não fizer a pessoa entender que não vale a pena esse tipo de atitude, de fazer a lei pelas próprias mãos, né? Se você não convencer a pessoa que isso vai ser pior para ela, ela vai continuar. Não adianta você querer tirar força. Sim. É isso aí. Aí vem a quarta. Uma das passagens da libertação que o espírito mais elevado lá, que o André falou, não, por que esse cara não sai com ele no braço logo aí? Tipo assim, lembra disso? Dessa passagem? Aí o cara falou, não. Sim, no Libertação, né? Alô? Libertação, quando ele vê
a menina sendo obsidiada, que tinha sido filha dele, né, em vidas passadas. E aí ele se surpreende, porque o cara tratava as coisas numa calma, como se não fosse com ele, né? E aí também ele não entende, né? Por que não chegou ali já descendo a lenha, né? E aí a gente viu, né? Todo o trabalho de convencimento que ele fez, que foi muito mais eficaz. Sim. Aí vamos à quarta aí, né? Casos em que o obsessor e o obsidiado se encontram ligados um ao outro, Clarencio nos adverte que a violência não ajuda. Como devemos proceder, então? É logo em seguida aí, Clarencio sorriu e respondeu, logo em seguida, é isso? Tá aí na... Hilário e eu, instintivamente, abeiramos. Peraí, depois de a violência não ajuda. Isso. A violência não ajuda. As duas se encontraram ligadas uma à outra. Separá-las à força seria dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zulmira, e a lipotimia poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. Eu não vi o que é lipotimia. O que é lipotimia? É desmaio. Desmaio é perda súbita da consciência, desmaio. Então, mas então, declarou Hilário, contrafeito, como extinguir essa união débita? Não será justo afastar o algoz da vítima? Clarencio sorriu e ponderou. Aqui o quadro é diverso. Na esfera carnal, a cápsula física é precioso isolante das energias desequilibradas de nossa mente. Entretanto, em nosso plano de ação, no problema que observamos, essas forças desbordam ameaçadoras sobre a infortunada mulher, cujo corpo pode ser comparado a uma lâmpada de fraca receptividade, sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência e que aqui se enquadra. A inutilização seria completa. O que poderíamos fazer? Indagou Hilário, desapontado. Precisamos atuar na elaboração de pensamentos da infortunada irmã que tomou a iniciativa de perseguição. É imprescindível dar um outro rumo à vontade dela, deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses, diferentes aspirações. E não podemos começar exortando-a. Estão me ouvindo ou não? Sim, estamos ouvindo. O ministro sereno obtemperou sem alterar-se. Talvez assim, de momento, não pudéssemos ou não soubéssemos. A pretensão é indispensável. A preparação é indispensável. A preparação é indispensável. Nada custa uma conversão de censura, alegou. Uma conversação. Conversação de censura, alegou o meu companheiro admirado. Sim, uma doutrinação pura, simples, seria cabível. Contudo, não podemos esquecer que a organização cerebral da vítima permanece excessivamente martelada. A nossa intervenção no corpo espiritual de Odila deve ser envolvente, seguida e segura para evitar choques e contra-choques que repercutiriam desastrosamente sobre a outra. Nessa nem doçura
nem doçura prejudicial, nem energia contundente. O instrutor dirigiu o piedoso olhar às duas mulheres e prosseguiu. A questão nesta casa surge realmente melindrosa. É necessário buscar alguém que já tenha ameliado a alma na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar com o poder criador da renovação. Eu acho que é por aí, né? Por aí, Até por aí só. porque depois ele vai falar da Clara, né? Que vai vir fazer o trabalho. E aí, o que vocês entenderam aí dessa passagem? Ele manda chamar a irmã Clara. Tem uma frasezinha aqui que resume: nem doçura prejudicial, nem energia contundente. Você tem que achar a fronteira, né? Para poder fazer a Odila, o que a gente estava comentando, né? Convencer ela a não ficar mais obsediando a mudar de foco. E quando ele fala exortando, né? Iniciar exortando, seria incentivando ela a fazer isso, mas também Exatamente. Você tem que ir devagar, né? Você não pode... Quem pergunta isso é o Hilário, né? O Hilário. O Hilário, ele achou, vamos dizer assim, né? Que se chegasse para o Odila, falou: Odila, não faz isso. Uhum. Isso não é fazer o bem, né? Lembre de Jesus Cristo. Quer dizer, iriam jogar palavras para ela que ela, na situação que ela estava, tá nem aí para pregação. Ela estava com aquela situação que para ela era uma dor muito profunda. Primeiro, ela falece na juventude ainda, que dá a entender que ela ainda era jovem quando ela falece. E aí depois o marido casa com outra mulher, e a outra mulher ainda negligencia e indiretamente mata o filho dela. O que adianta você chegar para ela e falar: Odila, não faz isso é fazer o mal, né? Pense em Jesus. Isso não vai funcionar coisa alguma para ela. Coisa nenhuma. Não ia ouvir nada, né? Não ia ouvir nada. Absolutamente nada. A pessoa com ódio fica cega, surda e muda, né? Com certeza. A obsessão e a obcecação, a vingança, né? O sentimento de vingança. E aí o ministro falou: olha, uma doutrinação pura e simples seria cabível, contudo não podemos esquecer que a organização cerebral da vítima permanece excessivamente martelada. Então aí ele já foi até mais longe, quer dizer, ele percebe que as duas estão meio que numa simbiose, elas estão meio que ligadas, estão meio que grudadas, vamos dizer assim, né? É igual aqueles esparadrapos que você gruda na pele, você deixa muito tempo, depois você vai arranca a pele junto. Então, eu tô lembrando daquelas gêmeas que ficam juntas, né? Unidas pela barriga, pela cabeça, estão ali. As duas praticamente eram como siamesas, né? Exatamente. Sempre siamesa. Aí ele fala: olha, a gente até poderia exortá-la, blá, 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 mas não ia resolver o problema, porque as duas estão imantadas. Né? E arrancar ela à força seria talvez temeroso, né? Temerário fazer isso, porque nesse de tentar arrancar ela da Zulmira, pode trazer aí consequências físicas para a Zulmira que pode levar ela à morte. Sim. Tal é a intensidade da ligação das duas, né? Então aí que ela fala: a questão nessa casa surge realmente melindrosa, é necessário buscar alguém que já tenha amealhado na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar com o poder criador da renovação. Então precisava alguém chegar ali
e mostrar para Odila que o que ela estava fazendo era prejudicial não só a Zulmira, como para ela também, né? Então, é o poder do convencimento, mas convencer com argumentos que a Odila possa cair em si e ela própria fazer esse desligamento. Porque a Zulmira ela estava presa nessa teia, mas quem comandava isso era a Odila. Sim, sim. Então precisava desligar o ponto de energia que estava indo ali, porque ele faz até uma comparação interessante aqui. Ele coloca a lâmpada, né? A lâmpada. Uhum. Ele fala aqui, ó, seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência a que se enquadra, ou seja, era como você ligar um aparelho 110 na tomada 220, você vai queimar o aparelho. Né? A sobrecarga. E aí precisava de alguém chegar lá para fazer esse trabalho de convencê-la a se desligar. E aí ela, como a fonte magnética dessa ligação, ela só, a Odila, que poderia fazer esse desligamento sem grande prejuízo para Zulmira, né? E como mudar uma mente assim, né? Com o amor ali, como ele fala, né? Amor e bastante entendimento. Sim. Aí contamos nossas relações com a irmã Clara, né? Aí a irmã Clara é uma personagem que vai aparecer nos próximos capítulos aí, né? Modificará Odila com seu verbo coroado de luz, inclinando ao serviço da conversação própria. Então, a irmã Clara seria a pessoa mais capaz de fazer essa conversação sem jogar palavra fora, né? Ela iria conseguir ir no ponto exato que precisava. Aí recomendou a Eulália assistisse Evelina. A Eulália era uma outra acompanhante aí do plano espiritual, né? Aplicou recurso magnético na Zulmira e tal, aí ela meio que anestesiada, ela acaba dormindo, né? Aí vamos para o capítulo 4, Senda de Provas. Evelina é menina, né? É a filha. Evelina é menina. Tá. A irmã do moleque. Também estava sofrendo que nem muleta de cego, né? Coitada. Aleijada. Ela estava meio que no fogo cruzado ali, né? Aí o capítulo 4, a primeira questão: os frutos falam pelas árvores que as produzem. Explique a afirmativa tendo como base a história de Zulmira. Zulmira ausentara-se do corpo, mas não desfrutava a paz que se lhe estampara na máscara física. Enlaçada por Odília, e a cujo olhar dominador se inclinava, submissa, não nos identificou a presença. Com evidentes sinais de terror, ouvia as objurgatórias da rival que a acusava, exclamando: que fizeste do meu filhinho? Assassina, assassina. Pagarás muito caro a intromissão no lar, que é somente meu. Destroçarei tua vida, não me furtarás o afeto de Amaro. Armarei o coração de Evelina contra ti. Não, respondia a vítima, não matei. Não fui eu quem matou. Hipócrita, acompanhei os teus pensamentos, teus desejos, teus votos. Zulmira desembaraçou-se de Nopino, quer dizer assim, de repente, né, dos braços que a envolviam, e correu para fora, seguida pela outra. Esclarecendo-nos bondoso, Clarence observou: quando a pobrezinha consegue sossegar o corpo, cai no pesadelo agitado. Acompanhemo-las. Dirigem-se à praia, onde ocorreu a morte do pequenino. Premida pelo assédio de nossa irmã desequilibrada, Zulmira ainda não se libertou das aflitivas reminiscências de que se vê possuída. Pusemos-nos na direção do mar, antecipando-as no trajeto. E enquanto nos afastávamos, a conversação fez-se ativa. Não posso compreender por que a infeliz se declarou inocente, comentou Hilário pensativo.
Por que tamanha aprovação, se não é ela a autora do crime? Inquiri por minha vez. O ministro, porém, informou preciso. Segundo as anotações que já recolhemos da irmã Eulália, Zulmira não é propriamente a autora, mas, com loucas ciumadas do marido, desejou ardentemente a morte da criança, chegando mesmo a favorecê-la. Para não repetir os esclarecimentos aos quais já nos reportamos, faremos ligeiro retrospecto, tão minudenciado quanto possível, examinando o problema aflitivo do casal. Acho que vale a pena ler isso aqui, né? Depois de breve pausa, prosseguiu. Amaro experimentava imensa devoção afetiva pelo filhinho. Quando Júlio adoecia, desvelava-se a cabeceira do petis com iluminada ternura. Ilimitada. Ilimitada, sabendo-o sem o carinho materno e reconhecendo que a madrasta não primava pelo amor. Os enteados passava a dormir ao lado do caçula, rodeando de mimo. Quando tornava a casa cada dia, confiava-se a longas conversações, lendo-lhe histórias ou escutava-lhe atenciosamente as narrativas infantis. Assemelhava-se os dois velhos amigos a se bastarem um ao outro. Zulmira, em razão disso, ralada de despeito, passou a ver o menino um adversário de sua felicidade doméstica. A dedicação de Evelina para com o genitor não lhe durou tanto. A filha mais velha era mais doce e mais reservada. Comedida em suas manifestações, sabia dividir gentileza sem olvidar a segunda mãe em seu culto de amizade. A madrasta nada sentia contra ela, mas o pequeno excitava. Júlio, no extremado apego ao genitor, costumava exagerar-se em traquinadas e caprichos de Amaro. Desculpava sempre com benevolente sorriso. Zulmira, pouco a pouco, permitiu que o ódio lhe ocupasse o coração e deixou que o ciúme a ensecasse, a ponto de suspirar pelo desaparecimento do alegre rapazinho. Despreocupava-se intencionalmente pela assistência que lhe devia abandonar, e abandonava as extravagâncias características de sua idade, alimentando o secreto anseio de presenciar-lhe o fim. Chegava mesmo a estimular-lhe em débitas, indébitas incursões na via pública, ou seja, ela induzia o menino a sair na rua com a intenção de repente ser atropelado. Exatamente. Isso. Admitindo que em algum dos veículos poderia fazer o que ela não tinha coragem de realizar com as próprias mãos. Foi nessa disposição de espírito congelou. Ningueira. Entregue-se ao contratempo da excursão, Amaro e a filhinha ao contentamento da excursão, Amaro e a filhinha distanciaram-se de algum modo numa lancha pequena, enquanto Zulmira assumiu a guarda do garoto. Foi então que o cérebro da moça deixou nascer escuras divagações. Não seria aquele momento azado para consumar
o velho propósito? E se relegasse o menino a si mesmo? Certo, Júlio, em sua curiosidade infantil, não resistiria à atração pelo seio das árvores. Ninguém poderia culpá-la. Passou de projeto de ação e, de pronto, se afastou. Vendo-se a sós, caçula de Amaro interessou-se mais vivamente pelas conchas multicores a se multiplicarem na areia. Para dentro, até que uma onda veloz lhe chicoteou o corpo o tempo, obrigando-o a mergulhar. A criança gritou, pedindo-lhe amparo. Realmente, poderia ter retrocedido alguns passos, salvando-a, mas, vencida pelos sinistros pensamentos que lhe dominavam a cabeça, esperou que o mar concluísse o horrível trabalho e não tivera coragem de executar. Quando notou que o diabo havia desaparecido, começou a clamar por socorro, de alma repentinamente dotada pelo remorso. Acorreu precípito, e com o auxílio de um companheiro, retirou para fora o corpinho inerte. Torturado, chorou amargorosamente a perda do filhinho, recriminando a mulher. Foi então que Zulmira, dominada pelo arrependimento e atormentada pela noção de culpa, desceu ao espírito, ao padrão vibratório do dia, e em seguida, em silêncio, revoltado, enquanto se mantinha com a paz de defendia-se naturalmente contra a perseguição invisível, como se morasse no castelo fortificado, mas condenado à mesma. Desvelou em deputável ocupação à maneira de alguém que exergasse de uma casa iluminada, embriagando-se com a floresta de sombras. Eu acho que aí é Continua aqui? é o suficiente aí, né? Não, tá bom, é. É a descrição aí do que aconteceu, né? ocorrido. Sim. A questão é, os frutos falam pelas árvores que os produzem. Explique a afirmativa tendo como base a história de Zulmira, que a gente acabou de ler aí. Aqui embaixo ele fala isso, os frutos, né? A forma do nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Então é assim, de novo, né? O pensamento vai na frente, né? Sim. E você fica... por isso que a gente tem que ter cuidado com eles, né? Você fica escravo deles, né? Na verdade, a nossa vida é pensar, né? A gente pensa dia e noite, né? E a gente tem que procurar colocar o pensamento para coisas boas, né? Voltado para coisas boas. Porque numa dessa aí, né? O pensamento... praticamente é domar os pensamentos, como eu falei da outra vez. O pensamento conseguiu te dominar, né? E você deu vazão àquele sentimento ruim que você tinha, e associado ao evento que aconteceu, trouxe o arrependimento, né? Trouxe o remorso. Então, quando ele fala dos frutos, eu acho que os frutos é quando você... basicamente também você colheu o que planta, né? Basicamente é isso mesmo. Os frutos falam pelas árvores que os produzem. As suas atitudes, né? Quando ele coloca essa questão, né? Os frutos falam pelas árvores que os produzem. A árvore somos nós, né? Os frutos são as nossas ações. Isso aí. Ela aqui não pensou, ela não teve precaução
de prever as consequências daquilo que ela faria. Porque ela, em termos de atitude, ela não teve uma ação, como se fala no direito, ela não teve uma ação comissiva, ou seja, ela não pegou o menino e afogou. Ela teve uma ação omissiva, ou seja, ela viu que o menino podia se afogar e simplesmente não fez nada. Então, os antigos juntam a fome com a vontade de comer, né? Pois é. Aí o que aconteceu? Ela não agiu propriamente para matar o menino, mas a ação omissiva dela produziu aquilo que ela queria. Só que ela não pensou nas consequências. Quais seriam as consequências se o menino morresse? Ela poderia, pela descrição que coloca, dava tempo, ela podia salvá-lo. Ela simplesmente não fez nada. Então ela não pensou nas consequências. Então, quando a gente age em determinadas situações, nós temos que pensar bem nas consequências, para a gente não ter depois esse complexo de culpa das coisas e a gente gerar esse sentimento que abre brechas, né? E ela não pensou nisso, né? E acabou abrindo brecha para a obsessão. E os pensamentos muitas vezes também geram palavras ruins, né? E a palavra, depois de falada, depois de dita, ela não volta atrás, né? Já foi falada. E aí bate o arrependimento. Por isso que é o domar o pensamento, né? Você tem até o direito de pensar, mas segura a onda, né? Como você falou, você vai mais à frente, né? E se isso acontecer, né? Sim. Né? Eu tô querendo tanto uma coisa, né? E a consequência? Sempre aquela atitude que a gente tem que primeiro pensar antes de agir. Né? Normalmente em situações, principalmente em situações de estresse, de momentos assim de aflição, de situações de desespero, de angústia, a gente age primeiro e depois pensa. Então a gente tem que pensar, aprender a pensar primeiro antes de agir, para evitar situações que vai nos dar esses frutos ruins no futuro, né? Contar até 10. Às vezes até 20. Exatamente. E segurar a boca, né, também, muitas vezes. Não só uma atitude de querer muito alguma coisa, quietinho, como também você querer falar alguma coisa que vem no momento de raiva, né? Você solta o verbo e já era. E aqui mais para frente, o André Luiz pergunta, né? Mas frente à lei, Zulmira é culpada? Aí ele fala, não. No sentido real da lei, Zulmira não é culpada. Ou seja, ela não pegou o menino pelo pescoço e afogou ele. Ela só foi omissa. Mas essa omissão teve consequências. Porque era possível para ela salvá-lo. Não era uma situação em que era impossível ela salvá-lo. Era possível, perfeitamente possível. E ela não fez nada. Aí ele completa, ó. Entretanto, deitando-lhes um olhar mais expressivo, continuou. Todavia, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja sobre si mesmo? Não vou fazer agora. Não vou fazer nada. Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações que, no fundo, constituem o verdadeiro campo em que nossa vida se movimenta. Então, o que ele está explicando é que, assim, ela, mentalmente, ela quis que acontecesse isso. Então, se mentalmente ela quis que acontecesse isso, ela participou do acontecimento. E aí ele fala, os frutos falam pelas árvores que os produzem. Nossas obras na esfera viva de nossa consciência são a expressão gritante de nós mesmos. Então,
aquilo que a gente produz vai gerar frutos, dependendo da nossa atitude. Pode ser bom, pode ser ruim. Vamos colher, né? Vamos colher. Infelizmente, a gente vai colher. Isso é uma lei determinística. Sempre a gente vai colher o que a gente planta. Sempre. E a gente vai ver mais à frente que o menino era um suicida, né? Tem isso ainda. Então... ele fala mais para frente aqui, ele fala assim: Júlio trazia consigo a morte prematura no quadro de provações. Era um suicida reencarnado. A segunda esposa de Amaro, porém, sofre o resultado das infelizes deliberações que albergou no espírito. Então pode ser que ele iria morrer mesmo, uma outra circunstância, e ela não teria participação alguma. Mas ao desejar isso, ela entrou, né? Ela entrou no acontecimento. Ela foi partícipe do acontecimento. Então ela poderia não ter desejado, ela poderia ter salvado a vida do menino ali. Em alguma outra circunstância, se estava na programação reencarnatória que ele teria que desencarnar ainda criança, uma outra circunstância iria acontecer para ele desencarnar, sem que ela tivesse participação. E aí não teria ela incorrido nessa situação difícil. E aqui eu até destaquei assim, esse trecho que ele fala um pouquinho depois, ele fala assim, que ela padece o retorno das vibrações envenenadas que arremessou na direção do menino. Pelo crime, criou ao redor de si mesma um ambiente pestilencial em que os seus próprios pensamentos malignos conseguiram prosperar. Assim como um fruto apodrecido desenvolve em si mesmo os vermes que o devoram. Sim. Então ela criou para si mesma um ambiente horrível. Ela fez questão de alimentar nesses pensamentos de ódio, de vingança, de um sentimento obsessivo pelo cara, né, de querer ele só para ela, e vendo como ele tratava o menino, esse negócio foi crescendo, e ela não teve capacidade de frear isso daí, né? Eu lembro uma passagem do Evangelho, não me lembro exatamente as palavras, mas é uma das advertências que Jesus fala, né, que as dores virão para a humanidade, mas ai daqueles que sejam o instrumento dessas dores. Então, o que ele estava colocando? A situação de muitas pessoas realmente é uma situação na qual eles vão colher as consequências daquilo que fizeram. Mas se você colaborar nessas dores, pior para você. Porque você poderia não precisar colaborar. Se você colabora, aí é ruim para você também. O que ele coloca é assim: as dores virão, né? Mas o intuito dele era dizer, em vez de colaborar com as dores, colabore com a melhoria das pessoas que vão passar por essas dores, né? Então aí você não vai ser partícipe desse problema. E ela aqui, no caso da Zulmira, em vez dela tentar ajudar o menino, ela piorou, porque aí ela entrou na situação, né? Ela colaborou para a situação que já iria acontecer, né? Ela usou aquela filosofia horrorosa, né? Se não puder ajudar, atrapalha. O importante é participar. Ela entrou para derrubar logo o negócio. Aí ele pergunta, né, do Júlio, para onde ele foi, e aí ele coloca que o Júlio foi para uma região que lhe é própria, tal. E Odila, né, se a Odila não podia vê-lo, tal. Aí ele explica que não, que nesse momento ela não podia, porque ela estava numa situação de ligação mental tão grande ali com o casal, né, com o ex-marido e com a nova esposa do marido, e que não tinha como ela se desvencilhar dali para se encontrar com o filho dela desencarnado, porque ela estava desencarnada e o filho estava desencarnado. Então por que os dois não se encontram, né? Isso aqui foi perguntado. Aí falou, olha, na situação que ela está, ela não consegue se desvencilhar ali, né? Exato.
Ele afirma, né, que ela possui admiráveis qualidades morais que jazem, por enquanto, eclipsadas. Quer dizer, é um desperdício, né? Sim. É um desperdício. É como Por você enquanto, mencionou, né? Ela desencarnou nova, né? Eu destaquei também uma passagem aqui que eu achei meio engraçada, né? Parece que é fruto da época em que foi escrito esse livro, né? Ele coloca depois desse trechinho que você leu, Alexandre, ele coloca assim: desencarnou em largo vigor de seu idealismo feminino. Sem uma fé religiosa capaz de reeducar-lhe os impulsos, justificando-se deste modo a superexcitação em que se encontra. É típico da sociedade conservadora daquela época, né? Que a mulher ela tem que entrar na religião e abdicar de aspirações feministas, né? Ela tem que ser submissa ao marido, etc, etc. É bem assim o resumo da mentalidade da sociedade da época, né? Bem nessa Coitadinha, não teve tempo de viver, vamos dizer assim. Agora, pelo que ele está mencionando aqui, vai facilitar o trabalho da... É Clara, né, o nome daquela... Sim. Aquela pessoa que está chegando para ajudar, né? Porque ela é um espírito iluminado, né? Só que ela está envolvida pelo sentimento de ódio, né? De vingança, de... Ao longo dos próximos capítulos a gente vai ver que ela não era uma pessoa má. A circunstância é que estava fazendo ela meio que perder a cabeça, né? Exatamente. Aí a segunda e última: para um espírito em evolução, quando encarnado, portador de qualidades morais, nos momentos de provas, bastam suas boas qualidades morais para ter uma vida plena de felicidade? É fator que nos impede obsessão, sofrimento, dor? Explane. De jeito nenhum. De jeito nenhum, é o que a gente está vendo o tempo todo aí, né? Nem um pouco. Ainda mais com essa descrição dela aí, né? Aí também baseado no que o Cláudio falou, né? Quanto mais você se propõe a fazer alguma coisa boa, mais você é assediado, mais você é provocado, mais você é desafiado, vamos dizer assim, né? Então não adianta você só assim, eu sou um espírito iluminado e pronto, sento ali no meu trono e ninguém mexe comigo. Não tem isso. Não existe. Não existe, né? Porque ela não parecia ser uma pessoa má, só que ela estava desequilibrada pelo sentimento de apego que ela tinha, né, com o marido, com o ex-marido e com os filhos. Então esse sentimento de apego, de posse, é que o desequilibrava. Então ela tinha boas qualidades morais, mas ela ainda não tinha um certo equilíbrio, né, para que ela pudesse trabalhar ali com o ex-marido, a mulher e a filha que permaneceu ali. Ela não conseguiria ir uma isenção, né? Um desapego, um distanciamento capaz de poder ajudar sem se envolver ali, né? Seria muito confortável se não existisse obsessão, não existisse provocação, não existisse... Aí você ia passar por aqui de passagem, né? Pra ver que ela, coitada, inclusive ia à missa todo domingo, né? Fez comunhão, confessava, comungava, mas tudo... É como a gente já viu várias vezes, o padre que foi celebrando a missa pensando no churrasco lá. Então, ela viveu dessa forma, né? O pouco tempo que ela teve aqui, é uma pessoa que não conseguiu, vamos dizer assim, firmar a fé que ela deveria ter, né? E aí quando foi, ficou lá ao sabor dos eventos, né? Das coisas o apego material dela com o ex-marido e os filhos é que era o ponto fraco dela, né? Verdade. Beleza, então? Eu lembro sempre da história que a gente viu num dos livros, de um cara que era casado, ele desencarnou, foi lá para cima, estava até ajudando todo mundo, fazendo cursos, etc, etc, até que a mulher dele casou de novo e ele pediu para descer, né?
pediu para descer. Não quero ficar aqui não, quero ir para lá. Desceu e ficou, não queria mais voltar. Então, tanto apego material que nem a evolução dele, que ele já estava conseguindo lá para ajudar os outros, para atuar, né, de maneira como se fosse um espírito evoluído mesmo lá em cima, nada disso impediu ele de se desgarrar lá da mulher. Quando ele viu lá com o outro, tem uma cena no nosso lar, não tem? Que o marido volta para casa e Tem. fulano no meio da família lá. Sim. Isso mesmo, ele não suporta ver a mulher com outro marido. Fica meio... incomoda ele muito ele. Ele volta na casa lá, eu lembro dessa cena. Ele volta na casa, olha para a mulher, fica ali, anda para um lado, anda para o outro. Obviamente que ninguém enxerga. Mas ele fica ali, presenciando tudo, e quando a mulher se aproxima do outro marido, e nossa, aquilo produz nele um sentimento de... essa história é o próprio André Luiz, né, que conta. Isso, ele mesmo conta. Falar nisso, falar em Nosso Lar, vai ser lançado agora para dia 25, 2, né? Isso. Sim, deve estrear nos cinemas aí. Não lembro que data que é, acho que não sei se é 25, 27. 25 de janeiro. 25, né? Deve estrear nos cinemas aí. Não sei se aqui em São José vai já começar no dia 25, né? Mas vamos ficar atento aí. Eu quero ver se eu consigo assistir. Isso aí, então. Então encerramos por hoje.